A paz do Senhor, bom dia, porque é dia. Ontem, vendo minhas netas brincando com meu celular, vendo vídeos, né, de como fazer bolo, como fazer essas coisinhas no YouTube, eu lembrei de um testemunho. Mas antes eu quero deixar uma palavra que está em Provérbios 28, versículo 25. O altivo de ânimo levanta contendas, mas o que confia no Senhor engordará. Revelação da palavra. Tem pessoas que reclamam que às vezes eu prego minha vida e quase não cito a palavra, mas a minha palavra é a minha vida e a minha vida é a minha palavra. E tem vezes que eu prego testemunho de outras pessoas, como de José, de Sara, de Isabel. Mas também prego testemunho da minha pessoa, Márcia. Ou seja, o que nos acontece é para glorificar o nome de Deus. Nós somos a Bíblia atual no dia de hoje. O que nos acontece, os testemunhos de muita gente, como pessoas sendo curadas de câncer, de AIDS, nos dias atuais, não vão aparecer nessa Bíblia escrita. O próprio Deus revela na sua palavra que é impossível, mesmo que fosse possível, mesmo que fosse que não é, escrever tudo que Deus fez, não ia caber na terra os livros para contar as maravilhas de Deus. Tem coisas que parece que Deus não fez. Tem gente que fala assim, poxa, eu orei para fulano ressuscitar e não ressuscitou. Mas Deus sabe de todas as coisas. Quando a palavra de Deus fala que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. A palavra de Deus fala, entrega teu caminho ao Senhor e confia nele e tudo mais ele fará. Mas ele fará da maneira dele. Entregar o caminho ao Senhor é entender que somos incapazes de resolver a nossa vida sem Deus. Confiar nele é entender que tem horas que vai parecer que ele não está fazendo nada, mas ele está fazendo sim. E tudo mais ele fará. Vai fazer da maneira dele, a maneira dele sempre é melhor. Precisamos colocar no coração que Jesus morreu para nos salvar. Aí talvez você me pergunte, o que isso tudo tem a ver com Provérbios 28, 25? O altivo de ânimo levanta contendas. Deus tem me falado muito esses dias novamente sobre gratidão e ingratidão. Quando nós precisamos aprender a ser grato às pessoas pelo que elas fizeram e não ficar reclamando daquilo que ela não fez. É muito comum agradecermos a Deus pelo que ele fez. Não. É muito comum, pelo menos na maioria das pessoas, não todas, a reclamar do que ele não fez, do que ele ainda está fazendo, e nós achamos que ele não vai fazer, então murmuramos. Somos como os nossos pais no deserto, Deus dando pão e eles reclamando, eles queriam carne, era só orar e pedir. Deus, eu gostaria muito de comer carne, Deus enviaria carne, mas não, preferiu ficar reclamando, dizendo que estava enjoado, que não aguentava, que preferia estar no Egito. Murmuração é ingratidão. Eu tenho muitos testemunhos e ontem eu lembrei de um enquanto as minhas netas estavam falando. Eu gravei um vídeo onde eu falei que é impossível lembrar de tudo, é impossível, irmãos. E vamos colocar assim, dessa maneira, para que não pareça que eu estou falando mal das pessoas, mas a verdade é que os nossos testemunhos incluem pessoas que não nos ajudaram, pessoas que nos decepcionaram, como José. Deus não apagou da Bíblia tudo que os irmãos de José fizeram com José, porque o testemunho de José inclui traição, ser jogado no poço, e tudo isso é feito por pessoas que não estão cheias da presença de Deus. Talvez algumas pessoas até acreditem que são de Deus, mas quando elas fazem isso, elas nesse momento, pelo menos por uma parte de momento, elas não estão dentro do querer de Deus. É claro que havia um propósito de José ir para o Egito.
né? A palavra fala que é necessário que venha escândalos, mas ai porque vieres. Ou seja, tudo isso que aconteceu com José poderia acontecer com outras pessoas se eles estivessem focados em entender o querer de Deus. Não deixasse a inveja dominar. Então não tem como eu contar esse testemunho sem falar também. Então começa assim. Quando... Vamos dar honra primeiro ao meu cunhado. A minha filha Stephanie, quando ela tinha uns 10 anos, ela começou a me pedir um computador. É isso em... Oh, meu pai, sou horrível com data. Minha filha tem 20 e poucos anos. Isso há uns 15 anos atrás, vamos dizer assim, né? Poucas pessoas tinham computador e minha filha começou a pedir computador, né? Porque brincou na casa de algumas crianças e gostou. E eu não tinha dinheiro, eu sempre ensinei meus filhos, eu falei, ó, ora a Deus, pede a Deus, mamãe não tem dinheiro, pede a Deus. Mas eu orava muito, eu falava, Senhor, ela quer um computador, ela quer muito um computador, e eu não tenho condições, eu não tenho, era eu, né, e 3 filhos, o Júnior no tráfico, Diana bebê, minha mãe em cima da cama, 3 cachorros, 2 gatos, 2 tartarugas, né, uma pensão pequena, né, que vinha da parte do meu esposo, agora a gente já acertou isso, naquela época era praticamente nada, e Deus abriu porta na minha vida, porque eu parei de trabalhar para cuidar da minha mãe, eu falei, Deus, quero tirar minha mãe do hospital, e Deus abriu portas na minha vida sem eu precisar ficar pedindo às pessoas, porque Deus não nos chamou para mendigar, para que eu cuidasse dessa tropa toda. E eu orei ao Senhor, eu falei, Deus, minha filha quer, e aquilo me consumia, porque quando um filho pede alguma coisa ao pai, né, aos pais, é complicado, a gente quer dar. E ela não estava pedindo nada demais, eu comecei a orar ao Senhor. E o meu cunhado, que é chamado Silberto, porque o nome dele é artístico, ele é ator, né, ele sentiu no coração de comprar um computador para a Stephanie. Eu não pedi a ele, não pedi a minha irmã, mas chegou através da minha irmã, porque Steph falava pela casa, né? E ele foi, não é rico, meu cunhado não é rico, gente. E é isso que mais me encanta nele, porque eu lembro, ele talvez nem saiba, mas eu lembro de coisas que ele fez por mim, que assim, quando eu tava pensando, falava, tipo quando a Stephanie sofreu um acidente pequenininha, tive que dormir no hospital, saí de manhã com ela, e eu fiquei pensando, Deus, aqui não tem nenhum cobertor, tá cheio de mosquito mordendo minha perna, só tinha comida para ela, não tinha comida para mim, eu tava sem dinheiro, saí de manhã só com dar passagem de ida. E daqui a pouco aparece ele com cobertor, com casaco, com dinheiro para eu, um lanche, eu não sei, mas eu sei que eu tava comendo porque ele providenciou. Ela tinha uns 5 anos na época. E chegou o conhecimento dele que ela queria um computador. E ele veio, parcelou em 10 vezes, irmão, sem ser rico. E deu a minha filha o presente de 15 anos dela. Um computador, que é o que eu uso hoje para a igreja, né? É o mesmo computador. E quando eu me casei, esse computador ficou ruim, né? Quebrou, deu ruim e ficou num canto. Ficou muito tempo parado no canto. Aí quando eu me casei, meu marido falou, por que esse computador tá bom? Eu falei, deu defeito e eu não tenho dinheiro para consertar, ficou aí. Aí ele foi, levou num amigo dele do trabalho. A única coisa ruim que no trabalho dele, o cara não sabia formatar direito. E a festa de 15 anos da minha filha, que foi outro presente de Deus, que eu orei e falei, Senhor, eu quero fazer a festa de 15 anos da minha filha, eu não tenho dinheiro. E eu quero muito, quero muito, quero muito. E Deus foi, usou o meu irmão e a minha cunhada, né? E a minha irmã Ana Paula também. E eles praticamente sozinhos fizeram a festa, irmãos. Eu não entrei com nada. E meu marido também pode-se dizer que não entrou com nada. Então foi o meu cunhado, minha irmã Ana Paula, o Silvio e a Simone, meus irmãos. Na verdade são a Ana Paula é minha irmã e é meu primo, mas como fomos criados juntos, eu chamo de irmãos.
que fizeram a festa de 15 anos. Então, esse também foi outro presente de Deus: o computador, a festa, a roupa. E meu marido foi, voltando pro computador, ele foi, pegou, levou lá, o cara formatou e perdeu as fotos de 15 anos, entendeu? Por isso, a única coisa ruim, que ele não salvou as fotos da festa de 15 anos da minha filha, tava tudo lá no computador. O pessoal tirou foto, que eu não tinha máquina, todo mundo tirou e me mandou, então tinha bastante fotos. E se perdeu essas fotos. E levou o cara lá tal, aí o cara foi e falou, ó, tem que comprar essa peça aqui e essa peça aqui. Aí meu esposo me chamou e nós fomos numa loja, ali em Campo Grande, aqui no Rio de Janeiro, comprar as peças. E quando nós chegamos lá, peraí, irmão, calma. Isso tem muito tempo. Deus é lindo, gente. Eu namorei uma pessoa, tá? Vou parar o stop aqui do meu marido comprando as peças para você entender. Eu sou meio ruim isso para contar. Ainda mais de manhã, tomei um golinho de café, tenho um entupi de café. Eu namorei algumas pessoas depois que me separei do meu esposo. Vamos deixar assim, né? Porque eu não tô aqui para falar mal de ninguém, mas a verdade é que alguém fez alguma coisa. E quando eu namorei, e a Diana começou a pedir um tablet. A Diana começou, mãe, me dá um tablet, um tablet, um tablet, um tablet. Ou seja, a Stephanie ganhou um computador, né? Teve a festa, agora já estamos na minha filha Diana, eu tenho 3 filhos. Aí a Diana, pequenininha, tinha uns 5 anos também, começou a me pedir um tablet. Eu falei, filha, mesma história do computador com a Stephanie. Mamãe não tem dinheiro? Ora a Deus, pede papai do céu, né? Aí ela orava, igual a Stephanie começou a orar, pedindo a Deus que abençoe o papai, mamãe e o tablet. Abençoe o cachorro e o tablet. Abençoe o pastor e o tablet. Ensina teu filho a orar pelos teus pastores, amém? Tem hora que eles ficam caidinhos de tanto apanhar. E ela orando, 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 eu comecei a namorar uma pessoa. E a pessoa pegou, comprou um tablet. E olha que não era nem um tablet caro, irmão. Eu fiquei sabendo que é um tablet até razoável. E botou na mão dela e começou a deixar aqui. E ela brincando, aí eu fui e falei, pô, leva pra casa, porque vem os coleguinhas dela aqui, vai acabar quebrando. Aí ele, não, Márcia. Quando a gente tá apaixonado, a gente fica, parece boba, mas a gente quer acreditar naquelas coisas, mas no fundo eu sabia que não era. Ele, não, Márcia, eu só não falei pra ela que estou dando pra ela, para ela ter cuidado achando que é meu, entendeu? Mas eu dei pra ela, só que eu olhei assim, né? A gente se faz de maluca, né? A gente quer acreditar, apaixonada, quer acreditar. E quando terminamos, né? Quando eu terminei, aliás, não foi nem eu, foi Deus que veio lá e terminou tudo. Deus, eu falei, Deus se mete na minha vida. Eu falei, Deus, se não veio da parte de Deus, o Senhor tira. E Deus tirou. E quando Deus tirou, eu achei que Deus tivesse me abandonado, esqueci que eu tinha orado. Entrei em depressão, irmão, fiquei magra, adquiri alergias, tive uma crise de alergia, é, e um espírito de loucura começou a invadir minha mente. Comecei a achar que eu era um lixo, que ninguém me queria, sabe? Achei que eu era uma canoa furada. Entrei em depressão. O diabo começou a atuar de uma tal maneira através dessa separação. Eu gostava mesmo de verdade, mas eu orei e falei, Senhor, se não for da tua vontade, porque ficava me enrolando, irmão. Homem, quando gosta de uma mulher e é de Deus, ele já vai botando logo a aliança no dedo, providenciando o casamento. Não fico enrolando mulher de Deus, não. Naquela época eu era mais. Eu costumo dizer que hoje eu sou cana, sou bagaço, não desrespeitando os dons de Deus na minha vida, mas Deus já me usou melhor, mais. Aí eu caí em fornicação, porque desse homem não conseguia sair da fornicação. Implorava ele para casar, me humilhava. Ele me enrolava, me enrolava, me enrolava, implorava ele uma aliança. Ele me enrolava, me enrolava. Eu queria mostrar para o pastor que eu não estava vivendo um pecado, eu estava vivendo um conto de fadas, sabe? Eu queria mostrar para o pastor que eu estava caindo em fornicação, mas não era do meu querer porque eu era pervertida, porque eu estava brincando no evangelho. É que eu estava apaixonada por um homem, né? E eu queria casar com ele. Já falei para vocês, eu queria casar, né? E eu era apaixonada por ele, eu gostava dele
muito, de verdade, né? Então, eu estava investindo na minha vida sentimental, mas não tem, irmão, muitos anos namorando, caí em fornicação, pedia perdão a Deus. As pessoas não entendem isso, eu pedia perdão a Deus do fundo do meu coração. Era tão sincero, né? Porque quando você você tem um relacionamento sexual com uma pessoa, mas você é completamente apaixonado por Deus, é só ali na hora, irmão. Assim que acaba, a tua alma começa a gritar dentro de você, você chora. Eu não entendia isso, eu passava mais tempo chorando, pedindo perdão a Deus, do que dizer, eu tô satisfeita, tive uma noite incrível. Mentira, sabe? Não conseguia nada ser incrível, não conseguia ser bom, não conseguia ser realmente bom, porque eu ficava naquele negócio de que eu tinha traído Deus. Fornicação é pecado, sempre será pecado, e eu tinha isso em mim. Aí eu me arrependia tanto que Deus continuava me usando. Tem gente que não entende isso, achava que era o capeta, só não abria a boca, né? Porque blasfêmia contra o Espírito Santo é pecado, mas que ficava insinuando, me amarretando dentro da igreja, sem saber o que eu estava passando, o desespero, né? E aí um dia eu fui, orei e falei, Deus, depois de anos, né? Namorei acho que uns 4 anos, eu fui e falei, Senhor, se não veio da tua parte, o Senhor tira. Aí Deus veio e tirou, irmão. Tirou, eu orei no meio da semana. Quando foi na outra semana, a gente estava dentro de um shopping, ele nunca tinha feito isso. Eu segurando a mão dele, passou uma menina, ele é um velho, eu sempre gostei de namorar caras mais velhos, não sei o que Deus teve que me fez casar com o João, que é mais novo. Bem mais velhos do que eu. Um cara velho, e eu passou por uma menina de 18 anos, ele quando viu aquela marquinha, tem mulher que não entende, né? Eu vejo mulheres de Deus, gente com caráter de Deus, que acabam pecando, né? Foto no WhatsApp, irmão, de sutiã, com a blusa mais baixa para poder mostrar aquele queimadão, metade do peito já tá para fora para poder mostrar, sem perceber que tá pecando, né? Porque a menina não percebeu, né? E quando ele passou, ele não aguentou, né? Uma morena linda, com a blusa bem aqui embaixo, a marcona, né? Que aí deixa aquela parte maior em cima para destacar bem. Ele foi olhando, mas aí eu relevei, né? A garota linda daquele jeito, né? Mas quando chegou no calçadão de Bangu, daqui a pouco passou uma de 30 e pouco, que ainda é nova para ele, para você ver como o cara era velho. Eu tava apaixonada. De 30 e pouco. Quando ela passou também, lá foi eu. Aí eu sempre tive um temperamento que Deus está tratando, irmão. Eu vivo um processo de libertação, não tem ninguém liberta aqui. Processo de libertação como todo mundo. E naquela época ainda, né? Tava pior ainda. Era usada por Deus, mas sendo liberta por Deus todos os dias. Quando eu vi ele fazer isso, eu não falei, eu não xinguei, não gritei, não fiz escândalo. Eu só soltei a mão dele e vim embora para casa. Porque tinha dado no limite, eu tava me sentindo mal com aquilo, né? Mesmo porque naquela época, hoje eu diria, eu tô gordinha, tô feinha, mas naquela época eu era uma morena bonita, dá pro gasto. E mesmo que não fosse, tá comigo, né? Tem que me respeitar. É respeito, respeito vem. Eu não entendo porque as pessoas não querem ser crentes. Porque respeito vem da parte de Deus. A falta de respeito é da parte do diabo. Eu quero Deus, mas eu não quero a lei de Deus. As leis de Deus são agradáveis, perfeitas e boas. Deus manda nos respeitarmos uns aos outros. Está na Bíblia. Ou seja, tudo que é bom, é agradável, vem de Deus. É por isso que eu sou amiga de Deus. Porque tudo que tem de bom é dele. Tudo que tem de ruim é do capeta. Simples assim. E eu larguei a mão dele e vim embora. Aí ele foi embora para casa dele, morava lá para baixo, o ônibus foi embora. Aí começou eu me humilhar, me humilhar, me humilhar. E ele ficamos de conversar no sábado, só que sábado de manhã ele já apareceu falando que não poderia mais namorar comigo, e eu forçando ele a um casamento, né? Eu tinha falado com ele, ó, vamos se casar até setembro. Se passar de setembro, a gente. Aí ele né, enrolando, enrolando, né? Enrolando. E eu comentei com uma amiga, eu falei assim, não, em setembro a gente casa. Porque eu queria, cara, sair do pecado, sair da fornicação, não estava conseguindo resistir esse namoro, né, gente, tal. Em setembro a gente se casa. E
Ele veio e falou assim, a gente ainda usou essa frase, a gente não vai poder mais se casar. Na verdade, ele nunca queria, porque ele nunca comprou aliança, ele nunca fez nada para casar. Eu é que estava tão apaixonada que me iludia com isso, né? E ele veio e falou que tinha conhecido uma menina, que conhecia ela melhor. Na hora eu não lembrei que eu tinha falado com Deus. Deus, se não for da tua vontade, o Senhor tira. Eu não lembrei, né? E vim ter depressão, tal, pá. E quando nós terminamos, voltando para o testemunho da Diana do tablet, ele pegou o tablet e levou, confirmando que na verdade eu sabia que ele nunca tinha dado o tablet para Diana. E eu já estava tão mal, sabe, ser traída tal, mas o que mais, assim, nisso tudo me arrebentou foi olhar para a carinha da minha filha, né, porque ela veio perguntar, ela tinha o quê, uns 4, 5 anos, pequenininha, mãe, cadê o tablet? Eu falei, pô, fulano levou. E aí ela foi, ficou lá parada e tal. E eu olhando, falei, poxa, Deus. Ela já chegava da escola e ia ali brincar com ele e tal. Aí eu comecei a orar, falei, Deus, me dá um tablet. Me dá um tablet. E irmãos, isso é muito sério. Tem muita coisa que Deus não fez na minha vida. Mas Deus explicou para mim porque não fez. Sabe por quê? Porque eu sou grata. Eu não fico reclamando para Deus o tempo todo. Poxa, o Senhor podia ter feito desse jeito, podia ter feito de outra maneira. Poxa, Deus. Igual o povo do deserto, não. Eu agradeço por tudo, irmão. Eu aprendi no deserto a agradecer por tudo, por tudo. Se vocês forem ver meus vídeos, porque eu já gravei mais de, acho que já deu 300 vídeos aí no YouTube, vocês vão ver eu sempre falando de testemunho. Eu aprendi no deserto a ser o que eu sou hoje e ainda estou em processo de libertação. Eu agradeço a Deus ser carne, eu agradeço a Deus ser ovo, e isso tem me feito cada dia mais viver mais e mais e mais testemunhos na presença de Deus. Amém? E eu comecei a orar a Deus, orar pelo tablet, para Deus me dar um tablet. E eu falei assim, Deus, toda vez que eu peço ao Senhor, toda vez que eu pedi a Deus, para Deus dar alguma coisa, para me ajudar em alguma coisa, eu falava assim, Deus, queria tanto dar uma bicicleta para meu filho. Alguém sentia no coração, comprava a bicicleta e dava para meu filho. E era assim que Deus fazia. E eu falava, Deus, queria tanto dar uma boneca que fala para minha filha. Aí alguém sentia no coração, comprava a boneca e dava para meu filho, para minhas filhas. Entendeu? Era sempre assim. Eu pedia a Deus e Deus o tocava em alguém. Só que do tablet eu falei, poxa Deus, porque no final eu mesmo não estava dando. Eu orava e Deus fazia com que alguém desse, trouxesse. Aí eu falei, poxa Deus, o Senhor tem me abençoado muito. A oração perfeita é essa, o Senhor tem me abençoado muito, Deus. Tudo que eu peço, o Senhor tem me dado, tem me ajudado. Mas eu queria pedir diferente no tablet. Eu, Márcia, mãe, eu queria dar esse tablet à minha filha. Eu sei que eu não tenho R$ 1, meu dinheiro é todo contadinho para as fraldas da minha mãe, para o remédio, para a comida, meu dízimo. Irmão, eu sempre fui dizimista. Não tô nem aí para quem é avarento, porque os avarentos não vão entrar no céu. E não dizimo, eu sempre fui dizimista. Sempre. No meu pouquinho, eu fui dizimista. Então, se exploda quem é contra dízimo, quem vem mudar a Bíblia dizendo que dízimo não é de Deus, pelo amor de Deus, está no Velho Testamento, está no Novo Testamento. Filhos do capeta dentro da casa do Senhor ficam dizendo que não é preciso dizimar, mas não vão lá perguntar ao pastor quanto é a conta de luz, quanto é a conta d'água. Tem comércios dentro da casa do Senhor? Tem. Tem gente vivendo de engano dentro da casa do Senhor? Tem, claro que tem. Com certeza tem. Mas naquele grande dia, eles darão conta a Deus, porque a casa de Deus. Aí, naquele grande dia, vão dar conta a Deus. Né? E eu sempre fui dizimista. Eu falei, Deus, eu quero dar esse tablet à minha filha. E quando eu conheci o João, orando, gente, às vezes a oração não dura um dia, 2 meses, 3 meses, não. Essa oração durou um pouquinho. Não durou muito, não, irmão. Eu diria, tem coisas que Deus demora anos, mas essa foi mais rápida. Um pouco depois de Deus terminar esse meu relacionamento, passou um tempo, eu conheci o João e o João perguntou, aí volta, qual o problema do computador? Eu falei, tá ruim e tal. E fomos lá em Campo Grande comprar as peças. E quando chegamos lá, adivinha?
tinha um sorteio, ia acontecer naquele dia, de um tablet. Quer que eu continue falando? E como o João era por tipo R$ 30 um cupom e o João teve que comprar uma peça que era cara, né? Tal, eu sei que o João ganhou um bolinho de cupom e eu falei, João, eu não costumo ganhar nada não, vamos preencher tudo no teu nome. E preenchemos aqueles cupons todo e ele botou na caixa e ele falou assim pra menina, quando é que eu volto para pegar meu tablet? A menina começou a rir e a gente vai embora. Eu esqueci, porque eu não sou de ganhar nada mesmo. Não assim, sorteio, né? Vim embora. Só que isso foi num sábado. O sorteio ia ser nesse sábado às 4 horas da tarde. Na segunda-feira, eu à noite, eram umas 7 horas, eu recebi um telefonema. E a menina falou assim, seu João Cláudio Leite Cunha. Eu falei, não, é que a esposa dele tá chegando. Não, é que eu liguei para dizer que ele ganhou o tablet. Aí eu até comecei a rir. Eu falei, poxa, ele brincou dizendo pra menina, quando eu volto para buscar meu tablet, ele ganhou. Ela falou, é. Eu falei, poxa, ele tá chegando do trabalho agora, que hora que fecha? Porque quando eu falo para ele, ele sempre foi hiperativo, né? Não gosta de ficar parado, ele provavelmente vai querer ir buscar. Lá dá tempo, ele chegava às 6 horas, 7h30. Quando ele chegou, eu falei, amor, tu ganhou o tablet. Ele, falei que eu ia ganhar? Vou lá buscar agora. E ele foi. E eu tinha esquecido da oração que eu tinha feito a Deus, que eu falei, Deus, eu quero dar um tablet pra minha filha. Não, eu lembrava que eu queria dar um tablet, né? Que minha filha queria um tablet, mas que tinha que vir de mim, não dele. Gente, o testemunho, para encerrar, que se for falar de testemunho, irmão, minha vida é um livro aberto, porque eu sou grata a Deus, eu sou muito grata por tudo que Ele fez, eu não fico reclamando do que eu acho que Ele deveria fazer da minha maneira, do que eu tenho por certo. E ele disse que quando ele estava voltando com o tablet, ele falou, vou dar para Diana esse tablet. Ele disse que quando estava pertinho de casa, ele ouviu a voz de Deus. Só que ele, tipo assim, não é de Deus, é meu pensamento, né? Que às vezes a gente acha que está pensando. E a voz falou assim, dá para Diana. Não, dá para Márcia. E assim que ele chegou, a Diana já sabia, né, que eu falei que ele estava indo buscar o tablet. Assim que ele chegou, ele veio andando, a Diana pequenininha andando atrás dele. Ele tem quase 2 metros, a Diana um pingo. A Diana andando atrás dele, ele foi lá no quarto que estava passando roupa e ele falou, toma, amor. E assim que ele me deu com uma mão, eu fiz assim, dei para ela. Aí ela saiu toda feliz, né, para abrir o pacote, a caixa. E o João falou assim, caramba, eu tinha certeza que eu ia te dar e você ia dar para Diana. E eu vim pensando, foi quando ele falou, eu vim pensando, vou dar para Diana. Aí eu ouvi essa voz, dá para Márcia. E eu não entendi por quê. Aí eu fui e contei minha oração para ele, que eu tinha orado, que eu queria dar. Então ele deu para mim e eu dei para ela. E ainda tenho mais e mais testemunho, irmão. Põe uma coisa na sua cabeça, seja grato a Deus pelo que você tem, não pelo que você acha que deveria ter. Seja grato a Deus pela cama que você dorme, pelo alimento que você come de manhã, mesmo que seja só um pão com coalho e café. Eu adoro coalho. Seja grata a Deus pela comida, mesmo que seja ovo. Seja grato. O mistério, Deus fala na sua palavra. Seja fiel no pouco, que eu lhe colocarei no muito. Tem gente que pensa que é só de dinheiro, diz não, é de tudo. A palavra de Deus é muito ampla. Seja fiel na gratidão a Deus no pouco e Deus vai te colocar no muito. Porque é assim que Deus faz. Amém? A paz do Senhor.